A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui nessa tarde para trazer mais uma palavra de vida. Uma palavra viva para a sua vida. Que se encontra em João 21. A pesca maravilhosa. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão, Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Porém subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E disse-lhes: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. E logo desceram para a terra e viram ali brasas, um peixe posto em cima do pão. E disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhei. Amados irmãos, aqui nessa palavra do Senhor Jesus, em João 21, está falando de uma pesca maravilhosa que aconteceu. Nessa palavra aqui fala que depois manifestou Jesus aos discípulos no mar de Tiberíades. Estavam ali junto Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 filhos dos discípulos. Simão falou: eu vou pescar. Também os que estavam com ele falou: vou contigo. E ali fala que eles subiram para o barco naquela noite. Nada pescaram. E sendo de manhã, fala a nossa palavra que Jesus se apresentou na praia e não conheceram. Irmãos, quantas vezes nós vemos na nossa vida que são manifestada a obra do Senhor Jesus? Quantas vezes o Senhor está do nosso lado e a gente tem andado com tantas pessoas, trazido tantas preocupações, tantos afazeres na nossa vida pessoal. E quantas pessoas que têm deixado de conversar com Jesus, têm deixado de se aproximar de Jesus, talvez pelas dificuldades que a vida, pela correria, pelos afazeres da casa, dos compromissos. Muitas pessoas às vezes têm esquecido de tirar um tempo para conversar com Jesus, para agradecer a Jesus as suas obras que Ele tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de estar somente aqui mais uma vez, contemplando tudo aquilo que Ele fez. Nessa palavra fala que essa palavra, quando foi dita, escrita, que nós falamos aqui,
Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado entre os mortos. E aqui fala que nós sabemos que esses homens andavam junto com Jesus. Pedro, principalmente, era um dos que foi dos 12 discípulos chamado para andar com Jesus. Ele viu todos os sinais e prodígios que Jesus fez. Ele conhecia os milagres que foi feito quando ele andava com Jesus. Pedro foi um dos discípulos que teve um chamado. E sabemos nós que Pedro, antes de ser chamado, ele era pescador. Era a sua profissão, a qual ele exercia para sustentar-se. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E a sua vida foi mudada. E ali Jesus chamou para a missão. Deixe a sua rede, deixa tudo que você tem e vem, me segue, vamos fazer a obra, vamos levar o evangelho. Pedro, assim, nós sabemos que ele caminhou com Jesus, que ele conheceu, tinha proximidade com Jesus, tinha intimidade face a face. Ele pôde andar perto de Jesus e aprender com ele. Mas em um certo momento de sua vida, quando ali Jesus é morto, Pedro, a palavra do Senhor Jesus aqui pode deixar para nós que Pedro volta novamente à sua antiga função, à sua antiga profissão que ele tinha. Quantos nós, nessa vida, temos voltado para trás? Temos deixado para trás, temos começado lá no começo, aquilo que nós um dia abandonamos. E pelo meio do caminho, a gente se encontra sem esperança, o que fazer, até mesmo sozinhos. E voltamos lá naquele nosso pecado, lá naquelas nossas antigas obras, nossas antigas ações lá do começo, quando nós conhecemos a Jesus. Quando nós olhamos e vemos, pensamos agora o que fazer. Jesus já não está mais presente conosco. Jesus não estava ali presente com ele figurativamente, como homem carnal, não estava mais ali. Talvez Pedro naquele momento estava pensando isso. E Pedro fala: agora eu vou voltar, vou pescar. Jesus já não está mais aqui. Quantos têm falado assim? E quantos têm agido dessa forma? E ali fala que aqui alguns homens falaram com ele: mas se você vai, eu vou contigo. Iremos contigo. E quantos vê outros aí voltando atrás e seguindo atrás, olhando os defeitos, os erros. Ele esteve nesse ambiente, ele contemplou as ações que Deus fez na vida dele, ele profetizou sobre aquelas vidas, ele ministrou sobre a vida de outras pessoas. E hoje estão largando essas redes, estão deixando de buscar almas, de pescar, porque simplesmente acha que Jesus não te escuta, Jesus não está perto, não está te vendo. Então era assim que Pedro naquele momento se encontravam. E ali falaram que alguns homens resolveram seguir ele. Mas ali falou, irmãos, que teve ali uma frustração. Quando Pedro decide a voltar à sua antiga profissão, e aqueles homens vendo, falam: vou contigo também. Teve uma frustração, porque Pedro ali pegou o seu barco, e eles subiram no barco, aqueles homens, e falam que a Bíblia que eles ficaram a noite toda pescando, até o amanhecer, e nada apanharam. E disseram no versículo 3: disse Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhes também: vamos contigo. Porém subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Nada apanharam. Naquela noite, irmãos, foi uma frustração. E quantos têm sido assim, uma frustração? Tem que pensar do que às vezes deixado para trás e começar tudo novamente. Não é fácil.
Reconstruir tudo de novo que você perdeu, que você tem deixado. O ministério do Senhor Jesus não é fácil. Mas ali falamos que uma vida sem Jesus, se com Jesus está difícil, meus irmãos, uma vida sem Jesus é pior ainda. Porque naquela noite nada eles apanharam. Porque eles não apanharam nada. E ali eles voltaram. Imagina, irmãos, você. Pedro era um homem que já se conhecia, já sabia como funcionava, já sabia como manusear a rede, como jogar, o que lado que tinha que jogar, qual era a posição melhor para pescar os peixes. Pedro já vivia disso antes. Pedro sabia qual é a melhor hora, onde se jogava-se a rede, onde se dava mais peixe. Mas naquele noite, Pedro não conseguiu pegar nada. E ali fala que quando ali eles vinham, já era de manhã. Fala que eles vindo com barcos, quem sabe eu, frustrados, sem entender o porquê. Olha, nós voltamos, chegamos as nossas redes e ali estava tudo vazio, os barcos estavam vazios. Mas ali, irmãos, fala que ali chegou um homem de manhã, que era chamado Jesus, que é o nosso Jesus. Ele chegou, ele estava ali na praia. Creio eu que ele estava observando aqueles homens. Mas ali fala a palavra do Senhor que quando aqueles homens chegaram ali perto dos discípulos, Jesus estava ali. Ali Jesus faz uma pergunta: filhos, dai-me alguma coisa, tem alguma coisa de comer? Jesus fez uma pergunta a eles: tem alguma coisa de comer? Vocês têm? Aí no barco? E ali, aqueles discípulos olhando, falou: não temos nada. Quem sabe às vezes falaram assim: olha, nós ficamos a noite toda nesse mar, né? Correndo no mar, nós sabemos que corremos frios, tempestades, perigos. Ficamos a noite toda e não pegamos nada, não temos nada de comer. Aí simplesmente Jesus fala com aqueles homens: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Jesus ali falando assim com aqueles homens. Eu creio que eles devem ter pensado como nós pensamos. De novo, novamente. Porque eu tenho que continuar. Porque é o que eu tenho que voltar. Ali Jesus fez um pedido, falou com eles: lança de novo para o lado direito. É ali que acharás. Talvez você tenha lançado por muitos lugares. A palavra tem levado, tem ido e não tem tido resultados. Mas aonde que chega o Espírito Santo de Deus, pode crer, irmãos, que ali sim vai ter alguma alma, tem alguma alma te escutando, te ouvindo. E pode crer, meus amados irmãos, que aquela palavra do Senhor Jesus, a qual você está trazendo, está levando para essas pessoas, elas irão sim ser alcançadas por Jesus. Porque eu pergunto, você pode perguntar: por que Jesus perguntou para aqueles homens se eles tinham alguma coisa para dar para ele comer?
Irmãos, Jesus já sabia. Jesus estava ali. Jesus já tinha se apresentado ali para eles. Mas aqueles homens não reconheceram, não conheceram que era Jesus que estava ali. Há quantos que andam, que falam de Jesus, mas não conhecem Jesus verdadeiramente na sua vida, que não carregam Ele nos seus corações, nos seus atos, na sua visão, não tem a visão mais. Há quantos que não conseguem enxergar Jesus manifestando na sua vida, Jesus trabalhando. Há quantos não conseguem conhecer Jesus? É totalmente diferente. Conhecer Jesus é andar com Ele, ter intimidade com Ele. É botar Ele primeiramente na sua vida, acima de todas as coisas. Porque aqueles homens não o conheceram, que era Jesus. E Jesus ali, querendo chamar a atenção deles, falou: me dá alguma coisa de comer, tem alguma coisa de comer? Jesus já sabia que eles não tinham nada. Porque Jesus estava falando aquilo. Quem sabe Jesus está querendo hoje, nessa tarde, chamar a sua atenção. Quem sabe hoje Jesus vai se apresentar a você. Quem sabe Jesus tem falado no seu coração, se apresentava, ministrado várias vezes, e você não tem conhecido, tem reconhecido que era Jesus falando com você, que é Jesus ministrando no seu coração, na sua vida. E que você se retém a fazer aquilo que Ele fez. Porque Jesus sabia que eles não tinham nada para dar. Por isso que Jesus perguntou para eles. Porque Jesus só vai te dar aquilo, irmãos, que você não tem. Aquilo que você não pode. Aquilo que você não alcança. É nessa hora que Jesus entra. Nessa hora que Jesus age. Porque Ele conhece o seu, o meu pensar. Eles não tinham nada para dar para Jesus de comer. Estavam frustrados, estavam tão frustrados, desanimados, que não puderam enxergar que eles estavam diante do Todo-Poderoso, que eles estavam diante daquele que poderiam fazer a diferença. Então, quando aqueles homens que Jesus tinha andado com ele, tinha ministrado com ele, Jesus ali falou para eles: lança para o lado direito, irmão, se do lado esquerdo não tem pegado, não desanima. Sua palavra tem desanimado, tem te afrontado, não desanima. Tenta do outro lado. Tenta no seu vizinho da frente, do trás, dos fundos, da esquerda. Mas lança a rede, não desanima. Porque Jesus está mandando. Lança, volta de novo. Lançai a rede de novo. E acharás peixe. E aqueles homens fez assim. Lançou sua rede. Ele lançou sua rede para o lado direito, o lado que o Senhor tinha mandado fazer. E ali fala que aqueles discípulos que Jesus tanto amava, ali um dos discípulos, ali no meio, quando eles jogavam a rede onde Jesus tinha mandado fazer, teve uma multidão de peixe, que eles não podiam mais retirar suas redes. Lança sua rede onde Jesus tem mandado você ter que fazer. Se Jesus tem mandado você ministrar a palavra, ministre. É Ele que vai te dar sabedoria. Se Jesus tem ministrado no seu coração para orar para aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem, você lança sua rede. Se Jesus tem mandado você orar, cantar, até mesmo na sua casa, porque cantar durante essas aflições, durante essas coisas estão me acontecendo, Jesus já não está me vendo, Jesus já não está perto de mim.
porque eu tenho feito aquilo, eu tenho desagradado. Irmãos, se Deus tocou, o Espírito Santo de Deus tocou na sua vida, comece a louvar, até mesmo na sua casa, porque tem alguém que precisa de escutar você, tem alguém que precisa de escutar o seu clamor, a sua profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, porque tem alguém profetiza sobre os seus vizinhos, porque tem alguém que precisa ser alcançado. E ali fala que quando eles jogaram as redes para o lado que Jesus tinha mandado, ali pegaram tantos peixes, foi uma multidão de peixe. Eram muito grandes. Além de ser muitos peixes, eram grandes. Que Simão Pedro puxou para a terra. Ali se encontrava cheia. Tinha 153 peixes grandes. Mas mesmo assim fala que apesar de ter peixes ser grandes e ter multidões de peixes, a rede não se rompeu. Porque a rede não se rompeu, irmãos, porque ela estava firme, estava fortificada. Porque Jesus estava ali presente. Jesus agora estava ali, era uma ordem de Jesus. E quando Jesus dá a ordem, irmãos, não há quem fica de pé. Quando Jesus dá uma ordem, um servo do Senhor obedece, mesmo que contraria outros, façam, porque é Jesus que terá a vitória. E ali falando que quando eles viram aqueles feitos, aqueles milagres que tinha acontecido, muitos ali não puderam entender como isso aconteceu. Como esse homem chega agora pela manhã, simplesmente fala, joga ali a rede, que ali vai ter peixe. E nós jogamos, e imediatamente nós vamos ali e pegamos e enchemos, tanto que não podemos mais puxar, de tão pesados que tem. Porque, amados irmãos, agora era Jesus. E ali, uns fala que ali o discípulo olhou e falou assim, um dos discípulos falou assim, no versículo 7. E então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se sobre o mar. Alguém dos discípulos ali reconheceram, olha, esse homem só pode ser Jesus. Esse homem que chegou aqui e fez esse milagre, só tem um que nós conhecemos, que nós andamos, que nós vimos prodígios, milagres, operações. Só tem um que pode fazer esse tipo de coisa, esse tipo de milagre. Nós sabemos quem ele é. E ali Pedro ouviu. Pedro ouvindo, falando aquilo, se não ouviu, fala a palavra que ele cingiu-se. E ele se lançou ao mar porque estava nu. Ali, irmãos, alguém reconheceu que era Jesus. E é Jesus que pode fazer milagre acontecer. É Jesus que pode restaurar. É Jesus que pode manifestar de uma maneira gloriosa desse jeito. Só poderia ser Jesus. E ali Pedro, então, ali Simão Pedro entendeu, ele ouviu. E ele entendeu que aquele homem era o Senhor Jesus. Era ele que estava ali agora. Era ele que tinha entrado na cena. E ele precisou se manifestar de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária, para que ele pudesse abrir os olhos e ver que era Jesus, aquele que tinha sido morto, mas ele foi ressuscitado. Era ele que estava ali. E Pedro não vendo só. E quantos? O
O que mais precisa o Senhor fazer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, para você reconhecer que Ele é na sua vida? Talvez hoje você esteja nu também. Não tenha nem como mais se apresentar diante ao Senhor. Talvez falando assim: Senhor, mas eu já tenho pecado, já tenho feito tantas coisas. Não tenho nem como me apresentar, porque eu imagino ali. A nudez simboliza o quê? A vergonha, o pecado. Quando Adão estava ali, mas Eva no jardim, e conheceram o pecado, eles perceberam que estavam nus também. E ali eles tiveram vergonhas. E ali eles se esconderam de Deus, nosso Pai, que tinha criado, que tinha feito eles. Porque estavam nus. Então eu creio que há quantos também estão assim, despidos perante o Senhor, nus, não tem nada. Não tem nada mais para apresentar. Porque ali eu creio que Simão Pedro, quando Jesus ali foi morto, eu acho que ele deve ter pensado: agora não tem jeito, agora já chegou o fim. Os seus sonhos, os seus pensamentos, eu creio que os seus projetos, eu acho que ali naquele momento ele deve ter colocado uma pedra, porque senão ele não teria voltado para trás. Mas graças a Deus, Jesus voltou. Jesus se manifestou a ele. E Jesus está se manifestando a você neste momento. Minha irmã, meu irmão. Minha jovem, meu jovem. Vizinho que está escutando nesse momento. Jesus está se apresentando. Jesus está se apresentando novamente para você. Jesus está retornando nessa tarde para você. A qual lugar onde você hoje voltou, tem deixado aquilo que o Senhor tem feito, ou deixou de fazer. Jesus hoje se apresenta perante a ti de uma forma maravilhosa. Ele vai tocar no seu coração, na sua mente. Ele vai ministrar na sua vida. E eu espero que em nome do Senhor Jesus, e eu creio que hoje você vai ter a capacidade de reconhecer que Jesus é soberano sobre a sua vida, apesar de todos os erros, de todas as falhas, de todos os pecados, mas Ele te amou, Ele ressuscitou. Naquele primeiro momento, aqueles homens não tiveram a visão de reconhecer que era Jesus. Para ele era necessário que Jesus fizesse isso, para que eles voltassem, para que Pedro abrisse os olhos e visse que ali era Jesus, que estava ainda com ele. E ali, nós sabemos que era hoje você. Jesus se apresentar a você, e que você não esteja nu, sem nada para apresentar a Jesus. Ali fala que os outros discípulos foram com o barco, porque eles não estavam longe da terra. Estava perto da terra. Logo quando eles desceram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Que é onde Jesus chega, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E quando você descer, você se humilhar ao Senhor e entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, seja hoje nessa tarde, entregue verdadeiramente a sua vida na mão do Senhor, entregue os seus propósitos novamente na vida do Senhor. Não olhe para trás, não queira voltar para trás. Se está difícil, siga em nome do Senhor Jesus. Siga o propósito, o chamado, aquilo, o ministério que o Senhor te deu. É para você fazer, não é para outro fazer, é para você fazer. Faça aquilo que o Senhor te ordenou. Porque a chama, em nome do Senhor Jesus, irá arder no seu coração novamente. Essa brasa, a qual um dia se apagou, em nome do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus vai aquecer o seu coração. Ele vai te trazer novamente aos propósitos que o Senhor tem colocado na sua vida.
Ele vai direcionar pessoas a você. E você, em nome do Senhor Jesus, vai ser cheio de graça e autoridade do Senhor para fazer, para ministrar sobre essa vida que está vindo até você, porque ela precisa de você, para ministrar aqueles que estão aí perdidos, vagando, a qual o inimigo tem enganado seus corações, colocando até mesmo que Deus não te escuta, que Deus não te vê, que nada vai acontecer. Quanto tempo você vem lutando, vem pedindo, e até mesmo talvez você não tenha abandonado, voltado para trás, mas talvez você esteja fraco, desanimado, parado no meio do caminho, e está tudo travado na sua vida. Hoje, em nome do Senhor Jesus, deixa o Senhor se apresentar na sua vida, deixa Ele entrar no seu barco. Não deem a Ele somente na proa do barco, coloque Ele no meio, no centro do barco. Navegue com Ele. Aí ali Jesus falou. E quando eles viram, aí Jesus estava ali e falou com ele no verso 2. Disse Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Quando eles desceram aqueles grandes peixes, que a rede estava cheia, e ali fala que trazei os peixes. Jesus falou: trazei os peixes, que agora que vocês têm apanhado, trazei para mim. E disse Jesus: vinde e comei. Ali estava o peixe. E ali aqueles discípulos olhavam entre si e outros. A palavra do Senhor fala aqui que nenhum deles ousavam perguntar quem era aquele homem, porque era o temor. Nenhum deles tinha coragem de perguntar: és tu o Senhor Jesus que está aqui, que ressuscitou entre os mortos? É tu que apresentou-se a nós? Não havia nenhum que podia ter. Porque fala, sabendo que era o Senhor. Eles já sabiam. Já tinha ministrado o Espírito Santo de Deus no seu coração, que aquele homem era Jesus. Agora Jesus está chamando: vim e comei. Vinde se assentais novamente à mesa comigo. Vinde até mim. Hoje você, irmão, pastor, presbítero, diácono, obreiro, a palavra do Senhor, evangelista, missionário, vinde até mim, comei. Agora quem está te chamando é Jesus. No começo aqui ele perguntou: filhos, se tens alguma coisa de comer? Eles falaram e responderam que nada. Não tinham nada. Mas agora no final Jesus fala: vinde, trazei os peixes agora que tu os apanhais. Você tem algo para apresentar ao Senhor? O que você tem agora apanhado? O Senhor, você agora tem trazido para o Senhor para apresentar ao Senhor. Em meio a essas lutas e meio a tribulação, a meio esses últimos dias, essas últimas semanas, e agora, que tu apanhastes? O que tu tem feito? Porque a obra do ministério não é somente dentro de quatro paredes, é um local onde construído paredes por mãos de homens construídos. É muito mais além do que isso. O ministério chamado é muito mais, é levar para fora, é buscar almas. Não há alma sem salvação, não há alma perdida suficientemente, que não tenha mais jeito, que não tem mais jeito, que não tem solução, porque o sangue de Jesus Cristo já nos comprou. E enquanto a vida é uma esperança, sim, para a sua vida, irmão, irmã, jovem. Agora o Senhor te chama, vem de comer comigo. Se assenta novamente com o Senhor. Faça um concerto novamente ao Senhor. Aqueles homens não podem suportar a glória. Aqueles homens em seu coração passaram a temer, creio eu, porque nenhum deles se ousava a perguntar, porque já sabia quem ele é. Você já sabe quem ele é, você já sabe o que ele tem feito, você já sabe o que tem de fazer. Agora trazei ao Senhor e apresentai ao Senhor. Jesus te convida nessa tarde
Jesus se manifesta nessa tarde para você. Você foi chamado, você tem um chamado. Não olhe para trás. Não volte para trás. Porque eu creio que através de você vai ser muitas almas salvas. Muitas almas virão. Muitas almas você vai ter para apresentar ao Senhor. Mas se você voltar para trás, pode ser que também muitos olham e desanimam. E acabam contigo voltando também, como esses homens. Ali vendo que talvez seria o fim. Porque Jesus não estava mais presente com eles ali, carnalmente. Não foi só ele. Fala que ali foram outros também, juntos. E Jesus não quer que ninguém se perca. Jesus levantou você no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, no seu serviço, na sua igreja, para que você ajude a caminhar. Para que você ajude, segura nas mãos, para que você leve uma palavra, ore por ele, busque por ele, ajude. Porque Jesus está presente na sua vida. Tem pessoas às vezes que te esperam, que olham você. E talvez você não esteja vendo, observando. Sempre tem alguém nos observando, as nossas atitudes, nossas ações. Se vamos dar um pé para frente ou para trás. Não queira hoje você dar um pé para trás. E parar todos esses projetos, esses planos, aquilo que o Senhor planejou para você. Não são os seus planos, são os planos de Deus que Deus planejou para você. Se encaixe dentro dele, esteja no propósito dele, na hora dele. Não volte para trás, não saia da presença. Não desça do seu barco. Não abandona aquilo que o Senhor te entregou para você fazer. Talvez você tenha olhado, nada tenha acontecido, nada tenha pescado, nada tenha feito, nada tenha produzido. Estou fazendo, mas sim, mas Jesus está presente na sua vida. E no momento certo, Ele irá entrar. Mas quando você não tiver mais nada, Ele irá te chamar, porque é assim que o Senhor entra. Quando nós pensamos que já não tem mais nada, que não tem mais jeito, mais solução, Jesus entra na nossa vida, na sua família, no seu casamento, e apresenta aquela solução a qual você um dia pensou que não ia sair, aquela luta, tribulação, você passou, você saiu. Aquela porta que às vezes você pensou que não ia abrir, mesmo que hoje você não permaneça, não esteja, mas foi o Senhor que abriu. Aquela luta, aquela doença, aquela enfermidade que você passou, hoje você está aí. Foi o Senhor que te guardou, que te livrou. E hoje Ele quer te achar com algo na mão, com algo para apresentar para Ele. Queira sentar-se com Ele e conversar com Ele, tirar um tempo para Ele. Há quanto tempo talvez você não tenha orado, jejuado, buscado, pregado, abrido sua palavra durante o dia? Te chamado, chama hoje o Espírito Santo de Deus para sentar do seu lado, para conversar com você. Ele é seu melhor amigo. Ele está presente com você. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas não conhecem Jesus. Porque ele não carrega um amor, não carrega uma palavra na sua vida, no seu testemunho. Eles não conseguem ver Jesus. Eles não conseguem apresentar nada para Jesus. Mas nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, abre os seus olhos espirituais. Invoca o Senhor.
Lança sua rede sobre o lugar onde Ele te mandou. Lança sua rede, faça aquilo que Ele te mandou. Não que às vezes você pense que é o melhor. É o melhor para o meu lar, é o melhor para a minha casa, é o melhor para o ministério que agora vai progredir, não. Lance a rede, aquilo que o Espírito Santo de Deus te ordenou, te mandou, aonde Ele te mandou, te ordenou. Porque se você lançar a sua rede para o outro lado, para o seu desejo, a sua vontade carnal, você será frustrado. A sua rede irá se arrebentar. Os peixes irão passar. Irão sumir. Mas quando Jesus entrou, teve milagre. E foram os mais grandes. Foram os grandes que ali caíram. Foram multidões que ali caíram. Porque Jesus agora estava à presença. O dono, o poderoso, sobre todas as coisas, sobre a sua vida, estava agora presente. Ele não estava mais distante, ele estava presente. Mesmo aqueles homens, em certo momento, não reconhecendo, não vendo, ele estava presente. E quando Jesus está presente, não se rompe. Não há maldição, não há blasfemas, não há murmuração. Não há palavra ao contrário quanto ao teu ministério, quanto à sua vida, quanto ao seu casamento, quanto ao teu serviço, que fica de pé perante ao Senhor. Quando Jesus entra em cena, quando você coloca e reconhece, consegue enxergar que Jesus é tudo na sua vida, que Deus tem que estar no centro, tem que ser primordial, tem que amar Ele sobre todas as coisas. Quando Deus vê que o seu coração está limpo, purificado, Deus entra em cena e trabalha por você. Ele age. Em nome do Senhor Jesus. Já era a terceira vez que Jesus estava agora ali se manifestando. Depois da sua morte. Andar com Ele é muito mais. Estar com Ele é muito mais. Vale muito mais. Talvez você tenha andado com várias pessoas, diversas pessoas, talvez até pessoas cristãs que falam que tem Jesus, que vivem em Jesus, mas eles conhecem realmente Jesus, eles te levam às coisas de Deus, ao encontro de Deus, ou eles estão te levando a voltar para trás, a desanimar. Porque aquele que te ajuda, te leva, te carrega em meio às tribulações e lutas, ele ora contigo, ele jejuma contigo, ele fala, não desanimos, vamos orar, vamos buscar. Ou quando eles têm falado para você, deixa aí mesmo, vamos fazer outras coisas, outros caminhos mais favoráveis. Será que os caminhos que você tem se retido, tem feito, estão levando a manifestação do Senhor na sua vida? Está acima da vontade dele e as suas? Porque ali para acontecer aquela pesca maravilhosa, para que aquele cenário fosse mudado, foi necessário que Jesus se representasse. E alguém ali reconheceu que era Jesus. E Pedro ali então reconheceu que era Jesus. Naquele momento. Queira hoje você reconhecer que você é nada sem Jesus. Sem a manifestação dele na sua vida, você é nada. Sem a graça dele sobre sua vida, hoje você não teria levantado. Hoje você não estaria aqui escutando essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Porque ele te alcançou. E ele está te dando a oportunidade. Ele está falando no seu coração, não volte para trás. Siga à frente. Siga no que o Senhor colocou no seu coração, o propósito que o Senhor colocou no seu coração. Porque vidas precisam de você, vidas precisam ser alcançadas. Você já foi um dia alcançado, você um dia conheceu a palavra, você um dia pregou, louvou, ministrou. Não desanime na caminhada, porque Jesus está presente a você. E que quando Jesus se apresentar, você tenha algo para apresentar a Jesus, porque Ele te chama hoje.
Jesus está te chamando. Ele está te convidando a se chegar mais a Ele, a andar com Ele. E quem somos nós sem Ele? Eu espero que nessa tarde você possa reconhecer que você é nada sem Jesus na sua vida. Que você hoje possa abrir os seus olhos, ter uma visão diferente e contemplar tudo aquilo que o Senhor vem fazendo. Talvez a sua mente humana, talvez o seu desespero, as suas preocupações não deixaram, te tamparam os olhos, uma venda está aí e não te deixaram mais se achegar mais a Deus. Não estão deixando você enxergar o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo. Eu quero hoje te convidar a chegar perto do Senhor, a estar com o Senhor, a voltar para a obra, para a casa do Pai, a voltar a fazer aquilo que o ministério que um dia o Senhor te entregou na sua mão para você fazer, a qual você tenha às vezes pensado desanimado em deixar. Não volte para trás. Não pense nisso. Porque talvez você não poderá mais ter a oportunidade. Como Pedro teve a oportunidade de novamente reconhecer, ver que Jesus ali estava presente. E ele se sentiu envergonhado, porque ele estava nu. Talvez hoje você tenha essa oportunidade, mas amanhã você não tem. Mas queira hoje você voltar-se a Jesus, se entregar a sua vida a Jesus. Se você não é evangelho cristão, entrega a sua vida para o Senhor. Reconhece que Ele é soberano. Queira conhecer com Ele. Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero estar perto de Ti. Eu quero ter alguma coisa quando o Senhor me impedir, Senhor, para me apresentar. Naquele dia, quando o Senhor apresentar de mim, trazei agora os peixes que apanhasse. Eu quero ter algo para te mostrar, Senhor, para te apresentar. Eu não quero ser igual aqueles homens que nada tinham, mas o Senhor tinha muito para dar. E o Senhor tem muito para dar para a sua vida, para fazer na sua vida. Creia nessa palavra. O Senhor está contigo e essa brasa irá acender na sua vida. E queira você estar perto dele até o último dia da sua vida. Queira você estar junto com o Senhor e não deixar essa caminhada, a qual está sendo dura, árdua para você. Aqui nós podemos ver que Jesus operou tanto milagre na presença dos discípulos. João escreveu essa palavra para que todos crescem que Jesus era Filho de Deus. A quem crê e a quem não crê, segundo o Evangelho de João. Esses são chamados de sinais que estão registrados aqui nesse Evangelho de João. João escreveu aqui, registrou como prova que Jesus é Filho de Deus, que somente Ele pode realizar tais milagres. Lá em Mateus vemos que Jesus é apresentado como um rei. Lá em Marcos vemos que Jesus foi apresentado como servo. Em Lucas vemos a perfeição da sua humanidade, do homem com Deus, e como Deus queria que o homem fosse. Mas agora nesse segundo evangelho, vemos Jesus como Filho de Deus, Verbo eterno, Criador de todas as coisas, aquele que viveu entre nós, que morreu por nós, que se apresentou como um Cordeiro de Deus para tirar você e eu do pecado.
Ele se apresenta hoje como Jesus, como Filho de Deus. O objetivo quando João escreveu isso era deixar isso para vocês. Que vocês pudessem crer. E para crer, tem que ter fé. Para ser salvo, tem que ter fé. Que somente Ele que opera esses milagres. Quando aqueles homens reconheceram, se mesmo Jesus falar, mas a sua manifestação, alguém reconheceu que Jesus estava ali presente. Alguém irá reconhecer que Jesus está presente na sua vida, irmão. Porque a glória dele se irá manifestar onde você estiver. Irá se manifestar na sua vida. E você irá receber virtude do Espírito Santo de Deus, que fará a sua testemunha dos seus atos. Ele irá te justificar naqueles grandes dias. Toma tua rede e volte para o lugar onde Jesus te ordenou, te chamou um dia. Porque Ele é contigo. O Espírito Santo está sobre de você. E Ele te consola nessa tarde. Queria você hoje fazer aquilo que o Senhor tocou no seu coração. Não importa o que o homem vai dizer, não importa o que o homem tem pensado. Essa obra, esse projeto, esse ministério não precisa se romper. Jesus é contigo. Em nome do Senhor Jesus, eu deixo essa palavra para você hoje. Meu Deus, meu Pai, abençoa essa pessoa, meu Pai amado, neste momento que escutou essas palavras. Agora as pessoas, talvez, neste momento, estão desanimadas. Como ali, eu creio que Pedro estava desanimado. Ali Pedro pensava que já não tinha mais solução, não tinha mais jeito, que ali tinha acabado o seu ministério com Jesus. Senhor, quantas pessoas estão neste momento, agora? Senhor, entra na vida dessas pessoas novamente, se manifesta com sua glória, com seu poder, Senhor. Que elas possam ter a visão. Agora aqueles homens naquele primeiro momento, naquele instante, não tiveram. Que elas possam ter a visão do Senhor. Que elas possam reconhecer-te, Senhor. Que o Senhor venha se apresentar nos seus corações, na sua mente, meu Pai. Que elas possam ter um encontro novamente contigo. E que elas possam, meu Pai amado, levar sua palavra. E não sair do propósito, não voltar para trás. Não olhar para as dificuldades e situações e voltar para trás, Senhor. Segura na mão dessas pessoas, meu Pai amado. Espírito Santo de Deus, fala e intermedia para essas pessoas. Que essa pessoa tenha força nessa tarde para voltar, para reconhecer que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, sobre a vida dela. Que ela possa voltar no seu ministério, que não possa largar aquilo que o Senhor tem entregado na mão. Que ela possa ter encorajamento nessa tarde. A qual os acusadores, a qual os inimigos têm levantado, talvez têm rido, têm zombado dessas pessoas, desse irmão, dessa irmã, desse jovem, tem falado, essa obra não é para você, você não vai progredir. É melhor olhar para trás e voltar. Senhor, retirando em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo sobre a sua vida esse espírito de fracasso, de desânimo. Eu repreendo sobre a sua vida essas palavras de maldições sobre o ministério, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que você vai ser alcançado hoje pela graça do Senhor. E que você hoje, em nome do Senhor Jesus, vai se levantar juntamente com o Pai, com Deus, para o propósito, o chamado que Ele tem te ordenado, tem te feito. Hoje, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te levante. Não como cinza, mas como brasas. Que agora você caminha com Jesus. E onde você passar, em nome do Senhor Jesus, que as pessoas possam sentir a manifestação de Deus, do poder de Deus, através da sua vida. Não para te glorificar o nosso nome, mas que o nome dele seja glorificado na sua vida. Porque onde Jesus chega, tem manifestação, tem presença, tem milagres. E que em nome do Senhor Jesus, essa pessoa receba ânimo, força na sua vida, em todas as áreas. Que ela permaneça, que ela tenha fé, permaneça. E eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda oração contrária sobre essa vida, sobre essa pessoa, sobre o ministério, sobre o seu casamento. Em nome do Senhor Jesus, que seja desfeito, em nome de Jesus. Que essa pessoa não tenha força para retroceder os seus pés para trás. Que ela consiga, em nome de Jesus, prosseguir à frente.
a qual o Senhor tem colocado na sua vida, essa obra, esse ministério, essa família, essa pessoa, o Senhor tem tocado no seu coração para ministrar, para orar, para cuidar, para ir atrás, evangelizar, para trazer para o seu rebanho novamente. Senhor, abençoa essa pessoa. Que essa pessoa esteja hoje um encontro com o Senhor Jesus Cristo, novamente na sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente em todas as áreas na sua vida, porque Ele é contigo. Em nome de Jesus. Amém.